de tudo aquilo que nós cremos, pensamos. E esse é o nosso Deus, amém? Bom, hoje é o último culto neste lugar, né? Mais um ano que nós estamos chegando ao seu final. E sempre quando nós chegamos nessa época, sempre nós paramos para analisar, isso é sábio, isso é prudente, de como foi o nosso ano que está passando, está chegando no final, né, esse ano que passou. E é interessante que você não precisa ir muito longe, igual a nossa irmã minha estava dizendo, ela até anotou no caderninho, né, alguns desejos, alguns pedidos, né, e não é difícil nós lembrarmos de muitas coisas que nós até mesmo prometemos no final do ano passado, né? Coisas que a gente se propôs a deixar, né? Coisas que nós nos propomos a fazer de novo. E é interessante, se nós analisarmos, será que nós conseguimos tudo aquilo que nós colocamos como pauta para esse ano que estaria começando, né? Que começou no ano 2013? Será que realmente a gente conseguiu os nossos objetivos? Será que você chegou à realização ou às realizações que você se propôs, né? Como a nossa irmã aqui estava dizendo aqui, que algumas vezes ela pensou em desistir, porque é uma realidade na vida de todos nós. Nós temos uma facilidade muito grande de começarmos tantas coisas, não é? E temos também uma facilidade muito grande de pararmos na metade, né? Somos de muitas iniciativas e poucas acabativas, né? É uma realidade na vida de cada um de nós. Agora, uma coisa que eu percebo, que a palavra de Deus vai me trazendo, que eu ainda tenho esperança. Eu ainda devo viver tendo esperança, no sentido, se aquilo que realmente que eu planejei, sabe, se coisas não aconteceram, isso não significa que eu não possa mais sonhar, eu não possa mais esperar. Não, muito pelo contrário. Tem que haver uma certeza para que a preocupação não seja mais forte do que o nosso desejo de tentar de novo. Eu vejo um Deus que nos ensina dessa forma, né? Para que realmente nós possamos estar, sabe, entendendo que enquanto há vida, há esperança, né? E justamente nesse tempo que nós conhecemos como vida, são oportunidades que nós temos para buscarmos, como foi falado, de uma forma correta, a direção correta, que é justamente no Senhor, para que nele tenhamos a força necessária e possamos realizar, segundo a sua vontade, tudo aquilo que nós temos colocado diante dele como desejos do nosso coração, né? Então isso é importante que nós tragamos, para que o desânimo, para que a falta de força não predomine, não domine os nossos dias presentes e os futuros. Essa é a verdade. Nós precisamos dizer: Deus, eu não vou me desanimar, né? Eu sei que Deus ele é soberano. Eu sei que Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Mas Deus também nos deu a liberdade de estarmos projetando, de estarmos elaborando. Agora, Ele espera que toda essa liberdade que Ele tem nos dado, nós possamos devolver a Ele, para que Ele possa dar a resposta final, né? Então, é importante que nós pensamos em algumas coisas, né? Onde a importância não é desistir, mas é justamente não perder o ânimo, continuar tentando, né? É difícil realizar tudo, ou foi difícil realizar tudo aquilo que nós planejamos, os planos de curto prazo. A gente pôde ou a gente pode executar a qualquer hora, mas também tem aqueles planos que levam mais tempo, que nós devemos entender
que através da nossa confiança no Senhor, Ele vai nos ajudar a passar por cada etapa, por cada situação. O mais importante é que nós possamos entender que o Senhor quer que nós deixemos de insistir procurando fazer do nosso jeito, procurando, como eu vou dizer, na nossa própria capacidade, as nossas próprias forças. O Senhor quer que nós deixemos aquela expressão que no Brasil se usa muito, o jeitinho brasileiro de ser, né? Aonde sempre há um pensamento errado, que nós podemos resolver tudo, mesmo deixando para a última hora. Com Deus as coisas não funcionam assim. Nós temos que entender que temos que perder o nosso jeito, nós temos que perder essa dependência, sabe, de confiar na nossa própria força, no nosso próprio braço, aonde tudo aquilo que nós possamos pensar, fazer, possamos estar baseado numa verdade: nós não somos nada. Quem é tudo é o Senhor, né? Jeremias ele fala que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, aquele que realmente descansa no Senhor, aquele que faz do Senhor realmente a sua necessidade maior, que faz do Senhor o seu conselheiro, aquele que realmente é dependente do Senhor, ao ponto de cada passo a ser dado, ele pergunta: Deus, qual é a tua vontade? Qual é o teu propósito nessa situação? Interessante que muitas vezes Deus ele vai nos permitir escolher, é verdade, e Ele vai fazer conforme a nossa escolha, mas para que isso aconteça, nós temos que nos render totalmente a Ele, aonde possamos reconhecer dizendo: Deus, eu preciso de Ti na minha vida, eu preciso da Tua presença, Senhor. Interessante isso. É importante nós entendermos isto. Agora, uma coisa importante também é frisarmos que as coisas não acontecem como se fosse num passe de mágica, aonde nós possamos imaginar, aonde nós possamos simplesmente pensar e esperar a realização dessas coisas. As coisas não acontecem assim. Não existe uma fórmula mágica, não existe algo. É interessante que até mesmo dentro daquilo que nós entendemos que vai formando, sabe, que vai preenchendo essas etapas das nossas vidas, coisas que nós conhecemos como sendo experiências, estas não se transferem. O que significa? Apesar de eu contar as minhas experiências a vocês, de ouvir as suas experiências, elas não são transferíveis. O que significa isso? Isso pode nos ajudar? Sim, mas experiências têm que ser pessoais. Experiências têm que ser adquiridas, aonde cada um, na sua vida com Deus, na sua confiança, na sua entrega, ele possa dizer: eu tenho as minhas experiências pessoais com Deus. Então, o importante é que nós entendamos uma coisa. Temos preocupações, como foi falado aqui, o dinheiro, ele é importante para a nossa manutenção. O dinheiro realmente, ele facilita muitas coisas, mas ele não deve tomar, sabe, o lugar aonde ele seja o Senhor da nossa busca, onde ele seja realmente aquele que nos atrai, aquele que nos chama. Não, nós temos que entender que apesar de todo o seu bem que ele possa fazer para nossas vidas, ele não pode estar em primeiro plano. Como foi falado aqui, quantos de nós vieram a essa terra simplesmente para cavar o ouro? Simplesmente dentro de um propósito louvável, quero melhorar a situação da minha família, eu quero ter aquilo que eu não tive quando criança, eu quero dar aos meus filhos uma condição melhor. Você fala: mas está errado? Não, não está errado. Agora, a etapa
aonde você partiu desse princípio tem que ficar para trás, aonde você possa dizer como a nossa irmã Keila, sabe, apesar de ter sido este o propósito, nós entendemos que o propósito maior foi para que nós pudéssemos nos voltar para Cristo, pudéssemos realmente confiar, entregar ao ponto de dizer: Deus, muito obrigado, porque hoje eu posso não ter muito daquilo que eu vim buscar, mas eu tenho o melhor, eu tenho a paz que excede todo entendimento no meu coração, que é conhecer a Ti, que é saber a quem eu pertenço. Eu tenho uma identidade, nós temos uma identidade essa adquirida como resultado do meu entendimento que todas as coisas, de uma certa forma, colaboraram para que eu pudesse reconhecer que Deus é tudo na minha vida. E que Ele realmente está acima de todo montante que eu possa adquirir nessa terra. Porque a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Então é isso que nós devemos entender. Onde nós temos a liberdade de agirmos com prudência, de termos, sabe, sabedoria para administrarmos aquilo que nós temos ganho com tanto suor. Agimos com prudência. Isso não é pecado. Mas a nossa confiança não está naquilo que nós possamos ter por termos agido com prudência, mas justamente naquele que nos ensinou a agirmos com prudência, né? Aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, nós vemos uma palavra interessante para nós começarmos esse novo ano. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13, nós lemos da seguinte forma: do 13 ao 15 diz assim, todos acharam? Tiago 4. Aqui o título desse pedaço, desse texto diz: a falibilidade dos projetos humanos, né? Quer dizer, a possibilidade de falha ser muito grande. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Interessante que nesse texto aqui, ele está nos dando um alerta, para que nós possamos entender que é necessário, mesmo que haja liberdade para projetarmos, é necessário que nós tenhamos um princípio, no sentido de colocarmos tudo diante de Deus, diante do Senhor. Deus é tão perfeito no seu fazer, que quando nós agimos de uma forma correta, Ele acaba realizando a vontade dEle, e nos levando a pensar que aquilo foi da nossa própria capacidade. Interessante? Quando o povo de Israel, na pessoa de Davi, quis construir o templo, Davi, ele disse de uma forma muito interessante e humilde, quando ele reconhecer: Deus, o que temos nós para te oferecer? Se o teu espírito, se a tua mão, se tu não nos deres, nós não temos nada de valor, ou algo que realmente possa ser verdadeiro, que possamos apresentar a Ti. Interessante isso, né? Tiago está dizendo que é importante que nós entendamos que o Senhor, Ele tem que estar o tempo todo no controle daquilo que nós estamos projetando. Ele quer dizer que nós devemos estar dizendo: Deus, trago diante de Ti a minha adoração. O que significa isso? Eu estou aqui reconhecendo aquilo que Tu és. Nós cantamos hoje cânticos de adoração.
onde nós estamos declarando que Deus é santo, único, imortal, invisível, mas real. Isso é adoração. Aonde nós trazemos em palavras a nossa adoração, o nosso louvor, reconhecendo tudo aquilo que Ele é. Aí depois nós colocamos diante dele o nosso louvor, que significa colocando diante dele o nosso reconhecimento por aquilo que ele tem feito, por aquilo que ele está fazendo e por aquilo que ele pode fazer. Adoração é reconhecer o que ele é. Louvor é aquilo que nós colocamos em reconhecimento daquilo que ele faz. Aí ele também nos dá liberdade para nós chegarmos diante dele dizendo: Deus, na liberdade que eu tenho, eu quero colocar alguns planos, alguns projetos que estão no meu coração diante de Ti, Senhor. Vocês estão percebendo? O princípio é justamente nos colocarmos diante de Deus em reconhecimento daquilo que Ele é. Onde nós esquecemos, sabe de quem nós somos, das nossas necessidades, simplesmente nós o entronizamos, nós nos colocamos para que Ele tenha liberdade, para que Ele possa ver o que há realmente no nosso coração. A nossa gratidão é por aquilo que Ele tem feito. Aí, ao passarmos por esses princípios, nós até mesmo, muitas vezes, nos esquecemos daquilo que nós íamos pedir. Por quê? Porque neste momento, o que estará no nosso espírito, na nossa alma, é aquilo que Deus colocou, como diz a sua própria palavra. Ele sabe das nossas necessidades, todas elas. E por Ele saber de todas elas, Ele coloca dentro de nós aquele pedido que é correto, aquele pedido que é certo, aquilo que realmente não é o que nós queremos, mas é o que realmente nós precisamos. Interessante isso. Quantas vezes, eu não sei se aconteceu com vocês isso, eu chego diante de Deus perturbado, eu chego diante de Deus preocupado, e eu começo a adorar, eu pego minha viola, eu começo lá a adorar ao Senhor, eu começo a cantar a grandeza do Senhor, daqui a pouco o Senhor me coloca uma gratidão no meu coração, no meu espírito. Eu louvo pela vida da minha esposa, eu louvo pela vida do meu lar, eu louvo pela vida da minha família, eu vou adorando, vou louvando. Daqui a pouco chega na hora de pedir. Cadê o pedido, Edson? Eu esqueci que eu ia pedir. Mas eu recebi o melhor sem pedir nada. É por isso que o Tiago fala: olha, você que tem essa capacidade de projetar, de sonhar, de pensar, saiba de uma coisa: parta de um princípio aonde o Senhor seja consultado, aonde o Senhor realmente seja aquele que é buscado, aquele que realmente tem se tornado o nosso conselheiro. Em Provérbios 16, no capítulo 1, diz que ao homem é dada a liberdade de projetar, de sonhar. Mas a resposta final, ela provém de quem? Do Senhor, irmãos. Do Senhor. E uma coisa interessante, irmãos, eu quero que vocês entendam. A resposta de Deus, vocês sabem disso, elas sempre, estão... vamos dizer assim, concentrada no sim de Deus, ou no não de Deus, ou no espera. Vocês estão compreendendo? Se nós tivermos essa confiança, essa entrega, esse compromisso, se Ele disser sim para nós, nós vamos nos encher mais de gratidão e de louvor, e vamos realmente cantar com a nossa alma, e viver buscando mais. Se Ele disser não, isso não vai nos atrapalhar, no sentido de continuarmos confiando, de continuarmos crendo, de continuarmos buscando, de continuarmos realmente dependendo dEle. Se Ele nos disser espera, saiba de uma coisa, diz a palavra de Deus que um dia para o Senhor pode ser como 1000 anos. Nós não temos 1000 anos para esperar, não é verdade? Mas também existe o contrário, aonde 1000 anos pode ser também um dia. É por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 4, fala que no tempo oportuno, o que significa isso? No tempo certo de Deus, Ele há de fazer a sua vontade ser realizada. O que é tempo oportuno? Cedo demais? Não.
Tarde também não. No tempo certo. Tempo certo. Na hora certa. Ele vai fazer. É importante nós entendermos isso. Né? Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Nós encontramos aqui também algo muito interessante. 10 e 23. Você vai falar, o que significa isso aí? Diz assim, olha, o profeta dizendo. Todos acharam? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Eu vou ler para vocês novamente. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Você fala, mas o pastor acabou de falar da liberdade que Deus dá. Aqui parece contraditório? Não. Jeremias está dizendo o seguinte, olha, sábio é aquele que traça os seus projetos terrenos com o objetivo de ter ganhos eternos. Aonde esse homem, ele se torna espiritual, porque ele passa a viver dentro de um propósito de eternidade. Aonde ele entende que para que realmente essa eternidade venha, seja uma realidade, o único que pode fazer, o único que pode o levar é Jesus. Então não cabe ao homem, ele não tem condições de projetar algo aonde dele mesmo ele possa ter a segurança da sua entrada na eternidade. Diz por aí que todos os caminhos levam a Deus, que todos os planos no final vão acabar em Deus. Isso é mentira. Só existe um caminho. Aleluia. O homem por si mesmo, ele não pode planejar os seus caminhos. Eu vejo algumas pessoas orando, Deus, faça um novo caminho e mostre um novo caminho. Para quê? Se nós pudéssemos ouvir realmente Deus respondendo esse pedido, ele fala assim, mas para que novo caminho? Se eu já tenho o meu caminho que é suficiente. Eu vejo algumas pessoas dizendo, eu espero Deus falar comigo, eu espero Deus me mostrar. Será que o nosso Deus se calou? Será que Deus tem parado de falar, Rose? Não! Deus, interessante que quando Davi estava para morrer, ele fala palavras, ele fala assim, o Deus, a rocha de Israel, ainda fala. Significa que esse Deus, o mesmo Deus de Israel, de Davi, ele continua sendo o mesmo Deus nos dias de hoje, ele não se cala. Ele continua falando, mas ele fala com corações que realmente querem ouvir. Se você está dizendo que está esperando, estou esperando Deus falar, será que Deus já não tem falado? Será que Deus precisa mostrar que o erro que está tão claro, ele condena? Será que ele precisa mandar um anjo vir do céu com uma espada flamejante, sabe? E se para na nossa frente e fala, oh, Takashi. Não. O Senhor tem falado através da sua palavra. E bem-aventurado é o homem que seguir por essa palavra. Aonde, na exposição da palavra, tudo ele recebe como Deus falando com ele. A questão é nós colocarmos Deus na direção. Colocarmos Deus para realmente ser aquele que nos direciona. Se nós dependermos de Deus em tudo, nós teremos descanso para experimentarmos tudo aquilo que nós precisamos. O segredo é depender de Deus. O segredo é confiarmos em Deus. O segredo é entender que para esse novo ano, a palavra de ordem não é ter planos.
mas é justamente depender de Deus. O segredo, o plano é não ter planos. O plano é depender de Deus, buscar forças para que nós sejamos, na nossa condição, para que nós sejamos fiéis ao Senhor. 2013 está chegando ao final, mas não acabou a esperança. Não acabou a certeza que novas oportunidades nós teremos nesse próximo ano. O segredo é nós as tomarmos, nós decidirmos de uma forma correta, para que no final de 2014 nós chegarmos com vida, nós possamos nos alegrar por termos experimentado a presença de Deus. Com certeza, muitas das coisas que nós possamos traçar nessa passagem de ano para o próximo ano não se realizarão, mas com certeza esse próximo ano será melhor. Não no sentido que nós vamos ter mais dinheiro, que nós não vamos ter enfermidade, não é nesse melhor que eu digo, mas é na certeza que a gente pode conhecer um pouco mais desse Deus. Nós podemos dizer que realmente nele nós podemos confiar. A questão é fazer de Deus, ou colocar Deus para fazer, ou para estar na direção principal da nossa vida. E uma coisa que eu tenho aprendido, se Ele não fizer, é porque isso não fazia parte da vontade dEle. A questão é nós entendermos que nós estamos vivos. Isso é uma demonstração do amor, da misericórdia e da graça de Deus, para que nós possamos tentar novamente, mas agora dependendo dEle. Estabeleça um projeto, sim, mas se submeta à vontade de Deus. Este é o ponto de partida. Comece o próximo ano buscando a direção de Deus para a sua vida, para a sua casa. Eu sei que você vai ter a oportunidade de viajar, de descansar, mas não esqueça de colocar a tua vida diante do Senhor, colocar a tua casa diante do Senhor, para que o Senhor possa dizer: seja feito conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Sempre aquilo que vier do Senhor será o melhor, como foi falado no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor. Sabe de uma coisa? Preocupações fazem parte da nossa vida. Agora, quando elas excedem o seu limite, significa que nós precisamos confiar no Senhor. Nós nunca viveremos sem termos uma preocupação, uma mínima que seja. Sempre haverá uma preocupação fazendo parte da nossa vida, mas nós sabemos que, por nós confiarmos no Senhor, por nós estarmos buscando a vontade de Deus na nossa vida, nós podemos dizer, como Paulo falou em Romanos 8:31, ele diz da seguinte forma: se o Senhor é por nós. A questão não é nem quem seja contra nós, quem seja contra você, enfermidade, dificuldade, não importa quem seja contra. A verdade é, se Deus é por nós, e Deus é por vocês. Deus é por nós, Deus é pela sua igreja, Deus é pela sua palavra, e isso é o que importa, né? E para finalizarmos aqui, um pouquinho atrás aqui, uma passagem conhecida, né? No Isaías 55, eu creio que você já sabe de cor e salteado, mas é bom nós lermos aqui. Diz assim, 55, versículo 8 diz o seguinte, e versículo 9, Deus dizendo para nós: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O segredo é nos rendermos a esta verdade, a essa palavra. Tudo aquilo que está no Senhor e vem do Senhor, sempre será o melhor. Mas pastor, e como que eu vou viver
Qual é a minha postura? O que devo fazer para que essa vontade seja realizada na minha vida? Voltando aqui no versículo 6, busque ao Senhor. Diz aqui, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É isso, essa é a nossa condição, essa deve ser a nossa postura, para que realmente nós possamos experimentar que o plano de Deus será realizado na nossa vida, para a glória do nome dele. Amém? Amém. Vamos confiar no Senhor. Vamos não fazer promessas, mas vamos nos comprometer com a palavra de Deus. Deus nunca será culpado pelos nossos fracassos. Nós que somos os responsáveis. Vamos realmente ter um compromisso com a palavra de Deus, vamos depender de Deus. Não vamos querer trazer e aplicar aquilo que nós achamos que Deus esteja falando, aquilo que realmente nós achamos que seja a vontade de Deus. Não, vamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz, para que realmente nós possamos ser melhores, para que nós possamos chegar no final de 2013 e dizendo: sou vencedor por aquele que me conduziu. Jesus Cristo é o seu nome. Amém? Se coloca de pé nesse momento. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu gostaria que você pudesse estar falando com Deus, pudesse realmente fazer este momento agora um momento de gratidão, um momento onde você possa